Capítulo 2. Sentimentos e moralidade das multidões. Depois de termos indicado de um modo muito geral os principais caracteres das multidões, vamos agora estudá-los, em pormenor. Alguns caracteres específicos das multidões: a impulsividade, a irritabilidade, a incapacidade de raciocinar, a ausência de juízo e de espírito crítico, o exagero dos sentimentos e outros ainda, podem igualmente encontrar-se em formas inferiores da evolução, como o selvagem e a criança. É uma analogia que assinalo de passagem, pois a sua demonstração ultrapassaria o âmbito desta obra, além de que seria inútil para quem conhece a psicologia dos primitivos e não chegaria a convencer os que a ignoram. Abordarei agora sucessivamente os diversos caracteres que facilmente se podem observar na maior parte das multidões. Impulsividade, mobilidade e irritabilidade das multidões. A multidão, como ficou dito ao estudarmos os seus caracteres fundamentais, é guiada quase exclusivamente pelo inconsciente. Os seus atos estão muito mais sujeitos à ação da espinal medula do que à do cérebro. As suas ações podem apresentar-se perfeitas na execução, mas como o cérebro não as dirige, o indivíduo procede segundo o acaso das excitações. A multidão é o joguete de todos os estimulantes exteriores, e por isso, reflete todas as suas incessantes variações. Ela é, pois, escrava dos impulsos recebidos. O indivíduo isolado pode estar submetido aos mesmos excitantes que o homem em multidão, mas como a razão lhe mostra os inconvenientes de ceder à sua ação, ele não cede. Fisiologicamente, pode definir-se este fenômeno como a capacidade do indivíduo de dominar os seus reflexos, capacidade essa que a multidão não possui. Os diversos impulsos a que as multidões obedecem podem, conforme os excitantes, ser generosos ou cruéis, heróicos ou pusilânimes, mas serão sempre tão imperiosos que, diante deles, desaparecerá até o próprio interesse da conservação. As multidões são extremamente móveis porque são muitos os excitantes capazes de as sugestionar, e porque elas lhes obedecem sempre. Assim, vemo-las passar, de um momento para o outro, da ferocidade mais sanguinária à generosidade ou ao heroísmo mais absoluto. A multidão torna-se com facilidade carrasco, mas com a mesma facilidade se faz mártir. Foi do seu seio que sempre correram os rios de sangue exigidos pelo triunfo de todas as causas. Não é necessário retrocedermos às épocas heróicas para vermos aquilo de que as multidões são capazes. Nunca regateiam a vida no motim, e ainda há poucos anos um general, que se tinha tomado subitamente muito popular, teria encontrado, se quisesse, 100.000 homens prontos a morrerem pela sua causa. Nada pode ser premeditado nas multidões. Sucessivamente deixam-se percorrer por toda a gama de sentimentos contrários, sob a influência das excitações do momento. Assemelham-se às folhas que o vendaval levanta e espalha em todos os sentidos, para novamente as deixar cair. O estudo de certas multidões revolucionárias dá-nos alguns exemplos da variabilidade dos seus sentimentos. Esta mobilidade das multidões torna-as difíceis de dirigir, sobretudo quando parte dos poderes públicos cai nas suas mãos. Se as necessidades da vida cotidiana não constituíssem uma espécie de regulador invisível dos acontecimentos, as democracias não teriam possibilidade de existir. Mas as multidões que querem as coisas freneticamente não as querem, contudo, durante muito tempo, pois são tão incapazes de uma vontade durável como são de pensamento. A multidão não é apenas impulsiva e móvel. Tal como o selvagem, também ela não admite que se interponham obstáculos entre o seu desejo e a realização desse desejo, e admite-o tanto menos quanto maior for o seu número, o que lhe dá a sensação de um poder irresistível. Para o indivíduo em multidão a noção de impossibilidade desaparece. O homem isolado sabe bem que sozinho não poderá incendiar um palácio ou roubar um armazém, e por isso, a tentação de o fazer nem sequer lhe aflora ao espírito. Mas, ao fazer parte de uma multidão, toma consciência do poder que o número lhe confere, e cede imediatamente à primeira sugestão de crime ou de roubo. Qualquer obstáculo inesperado será derrubado com ímpeto. Se fosse possível ao organismo humano perpetuar o furor, poder-se-ia dizer que esse era o estado normal da multidão contrariada. Na irritabilidade das multidões, na sua impulsividade e mobilidade, tal como em todos os sentimentos populares que iremos estudar, intervêm sempre os caracteres fundamentais da raça, que constituem o terreno imutável em que germinam os nossos sentimentos. As multidões são irritáveis e impulsivas, sem dúvida, mas em graus muito variáveis.
É, por exemplo, extraordinária a diferença entre uma multidão latina e uma multidão anglo-saxônica. Os fatos recentes da nossa história são bem elucidativos quanto a este ponto. Em 1870, bastou a publicação de um simples telegrama, que noticiava um suposto insulto, para que explodisse uma onda de furor que imediatamente deu origem a uma guerra terrível. Alguns anos mais tarde, a notícia telegráfica de uma derrota insignificante em Langston provocou nova explosão, que levou à queda instantânea do governo. Em contrapartida, a derrota bem mais grave de uma expedição inglesa em Khartoum causou fraca emoção em Inglaterra e nenhum ministro foi demitido. As multidões são em todo o lado femininas, mas as latinas são de todas as mais femininas. Quem nelas se apoiar poderá subir muito e muito depressa, mas andará sempre à beira da rocha tarpeia, e com a certeza de, um dia, dela se precipitar. Sugestibilidade e credulidade das multidões. Dissemos já que um dos caracteres gerais das multidões é uma sugestibilidade excessiva, e mostramos também como a sugestão é contagiosa em qualquer aglomeração humana, o que explica a rápida orientação dos sentimentos num sentido determinado. Por muito neutra que a julguemos, a multidão encontra-se quase sempre num estado de atenção expectante que favorece a sua capacidade de se sugestionar. A primeira sugestão feita impõe-se imediatamente por contágio a todos os cérebros e estabelece logo a orientação. Nos seres sugestionados, a ideia fixa tem tendência para se transformar em acro. Quer se trate de incendiar um palácio ou de realizar uma obra de abnegação, a multidão executá-lo-á com a mesma facilidade. Tudo dependerá da natureza do excitante, e não como no indivíduo isolado, da relação que possa existir entre o ato sugerido e as razões que se oponham à sua realização. Assim, aflorando sempre os limites da inconsciência, submetendo-se a todas as sugestões, animada da violência de sentimentos própria dos seres que não podem apelar para a influência da razão, destituída de espírito crítico, a multidão não pode deixar de ser de uma credulidade excessiva. Para ela o inverossímil não existe, e é necessário não o esquecermos para podermos compreender a facilidade com que se criam e se propagam as mais espantosas lendas e narrativas. A criação das lendas, que tão facilmente circulam entre as multidões, não é apenas o resultado de uma total credulidade, mas também das prodigiosas deformações que sofrem os acontecimentos na imaginação dos indivíduos quando aglomerados. O acontecimento mais simples, visto pela multidão, logo fica deturpado. A multidão pensa por imagens e a imagem evocada evoca, por sua vez, muitas outras que nenhuma relação lógica tem com a primeira. Perceberemos facilmente esse estado, se pensarmos nas insólitas sucessões de ideias a que por vezes somos levados quando evocamos um fato qualquer. A razão mostra-nos a incoerência de tais imagens, mas a multidão não se apercebe dela, e por isso, tudo que a sua imaginação deformadora acrescentar ao acontecimento será confundido com o próprio acontecimento. Incapaz de estabelecer a separação entre o subjetivo e o objetivo, a multidão aceita como reais as imagens evocadas no seu espírito e que, a maior parte das vezes, só tem uma relação longínqua com o fato observado. As deformações sofridas por um acontecimento, de que a multidão é testemunha, deviam, ao que parece, ser inúmeras e de sentidos diversos, por serem de temperamentos muito variados os indivíduos que as compõem. Mas não é assim. Como consequência do poder de contágio, essas deformações acabam por ser da mesma natureza, e ter o mesmo sentido em todos os indivíduos da coletividade. A primeira deformação percebida por um deles constitui como que o núcleo da sugestão contagiosa. Antes de aparecer a todos os cruzados nas muralhas de Jerusalém, São Jorge foi com certeza visto apenas por um dos assistentes, e por meio da sugestão e do contágio, o milagre foi imediatamente aceito por todos. É sempre este o mecanismo das alucinações coletivas, tão frequentes na história e que parecem ter todos os caracteres clássicos de autenticidade, pois são fenômenos verificados por milhares de pessoas. A qualidade mental dos indivíduos que constituem a multidão em nada contradiz este princípio. Com efeito, essa qualidade não tem qualquer importância neste caso. A partir do momento em que se integram numa multidão, tanto o ignorante como o sábio ficam igualmente incapazes de ter qualquer poder de observação. Esta tese pode parecer paradoxal e para demonstrar seria necessário relatarmos numerosos fatos históricos, o que encheria vários volumes. Mas, como não queremos deixar o leitor com a impressão de que fazemos afirmações sem termos provas, vamos apresentar alguns exemplos tomados ao acaso entre todos os que poderíamos citar.
O fato que vamos relatar é um dos mais típicos porque foi escolhido entre as alucinações coletivas que graçaram numa multidão onde se encontravam indivíduos de todas as espécies, ignorantes e instruídos. Foi incidentalmente narrado pelo tenente da Marinha Julien Félix, no livro que escreveu sobre as correntes do mar. A fragata, La Belle Poule, navegava com o fim de encontrar a corveta, Le Berceau, da qual uma violenta tempestade a tinha separado. Era dia claro e o sol brilhava. De repente o vigia assinalou uma embarcação à deriva. A tripulação olhou na direção indicada e todos, oficiais e marinheiros, viram nitidamente uma jangada carregada de homens que mostravam sinais de desespero. O almirante de Fuci mandou aparelhar uma embarcação para ir socorrer os náufragos. Ao aproximarem-se, os marinheiros e oficiais que a tripulavam viram massas de homens agitarem-se e estenderem as mãos, e ouviram um ruído surdo e confuso de grande número de vozes. Chegados junto da pretensa jangada, encontraram apenas alguns ramos de árvores cobertos de folhas que a tempestade arrancara, próximo à costa. Perante um fato tão evidente, a alucinação desfez-se. Este exemplo torna bem claro o mecanismo da alucinação coletiva, tal como nós o explicamos. De um lado, temos a multidão em estado de atenção expectante, do outro, a sugestão provocada pelo vigia, ao assinalar um barco abandonado no mar, sugestão que foi aceita, por contágio, por todos os presentes, oficiais e marinheiros. Uma multidão não precisa de ser numerosa para que seja destruída a sua faculdade de ver as coisas corretamente, e para que os fatos reais sejam substituídos por alucinações sem qualquer relação com eles. Alguns indivíduos reunidos constituem uma multidão, e nem que sejam ilustres sábios, adquirem logo todos os caracteres das multidões em tudo que esteja fora do âmbito da sua especialidade. A faculdade de observação e de espírito crítico, que cada um individualmente possui, desaparece imediatamente. Dave, um psicólogo arguto, dá-nos um exemplo bem curioso, publicado pelos Anais de Ciências Psíquicas, e que merece ser aqui relatado. Dave tinha convocado uma reunião de ilustres observadores, entre os quais se encontrava um dos mais eminentes sábios de Inglaterra, Wallace, e depois de os deixar examinar alguns objetos, e marcá-los onde queriam, executou diante deles todos os fenômenos clássicos do espiritismo, materialização dos espíritos, escrita em ardósias, etc. Depois de ter conseguido que esses notáveis espectadores lhe escrevessem relatórios em que afirmavam que os fenômenos observados só podiam dever-se a meios sobrenaturais, revelou-lhes que eram apenas o resultado de truques muito simples. O mais espantoso da investigação de Dave, escreve o autor do artigo, não é o maravilhoso dos truques em si, mas a extrema fraqueza dos relatórios dos não iniciados. Portanto, acrescenta, as testemunhas podem fazer numerosas narrações positivas, que são completamente erradas, mas que têm por resultado, se aceitarmos as suas descrições como verdadeiras, os fenômenos descritos passarem a ser inexplicáveis por ilusionismo. Os métodos inventados por Dave eram tão simples que até admira que ousasse utilizá-los, mas ele tinha tal poder sobre o espírito da multidão que a conseguia convencer de que estava a ver o que na realidade não via. Trata-se, como sempre, do poder do hipnotizador sobre o hipnotizado. Mas quando vemos esse poder exercer-se sobre espíritos superiores e antecipadamente desconfiados, apercebemo-nos da facilidade com que se podem iludir as multidões vulgares. São inúmeros os exemplos análogos a este. Há alguns anos, os jornais publicaram a história de duas meninas que se afogaram e foram retiradas do Sena. Essas crianças foram primeiro categoricamente reconhecidas por uma dúzia de testemunhas. Perante afirmações tão unânimes, não subsistiu qualquer dúvida no espírito do juiz de instrução que mandou lavrar a respectiva certidão de óbito. Mas, quando as crianças iam ser enterradas, o acaso fez descobrir que as supostas vítimas estavam vivas, e que a semelhança entre elas e as afogadas era muito vaga. Aqui, como nos exemplos anteriormente citados, a afirmação da primeira testemunha, vítima de uma ilusão, foi o bastante para sugestionar todas as outras. Em casos como estes, o ponto de partida da sugestão é sempre a ilusão criada no indivíduo por reminiscência mais ou menos vagas, e em seguida, o contágio por meio da afirmação da primitiva ilusão. Se o primeiro observador é muito impressionável, bastará que o cadáver que julga reconhecer apresente qualquer particularidade, uma cicatriz, um pormenor do fato, capaz de evocar nele a ideia de uma outra pessoa, sem que seja necessário haver ou não uma semelhança real.
Esta ideia evocada torna-se então o núcleo de uma espécie de cristalização que invade o domínio do entendimento e paralisa toda a capacidade crítica. O que o observador vê então já não é o objeto em si, mas a imagem evocada no seu espírito. É assim que se explicam os reconhecimentos errados de cadáveres de crianças, feitos pela própria mãe, tal como no caso que vamos relatar a seguir, já antigo, mas que nos permite ver manifestarem-se precisamente os 2 graus de sugestão, cujo mecanismo acabei de expor. A criança foi reconhecida por outra criança, que na realidade se enganou. A partir daí, sucederam-se reconhecimentos errados. E assistiu-se a uma coisa extraordinária. No dia a seguir aquele em que o estudante o tinha reconhecido, uma mulher exclamou: "Meu Deus, é o meu filho!" Levaram-na junto do cadáver, examinou-o e verificou que tinha uma cicatriz na testa. "Sim, é o meu pobre filho, que desapareceu em julho do ano passado. Roubaram-no e mataram-no." A mulher era porteira na Rua do Forno, e chamava-se Chavandrea. Chamaram o cunhado, que afirmou sem hesitação: "Sim, é o pequeno Filibert." Vários moradores da mesma rua reconheceram também a criança como Philibert Chavandré, e o mesmo aconteceu com o próprio professor, para quem a medalha que o pequeno tinha era um indício seguro. Pois bem, os vizinhos, o cunhado, o professor e a mãe enganaram-se todos. 6 semanas mais tarde foi descoberta a identidade da criança. Era natural de Bordeaux, tinha sido assassinada em Bordeaux e trazida depois para Paris. Devemos notar que estes reconhecimentos são geralmente feitos por mulheres e crianças, quer dizer, precisamente pelos seres mais impressionáveis, e mostram bem o valor que, em justiça, podemos atribuir a tais testemunhos. As afirmações feitas por crianças, principalmente, não deviam nunca ser invocadas. Os magistrados repetem, como um lugar comum, que as crianças não mentem. Se possuíssem uma cultura psicológica menos limitada, esses homens saberiam que, ao contrário do que afirmam, é na infância que mais se mente. Claro que a mentira é inocente, mas não deixa por isso de ser mentira. Mais valia condenar-se um acusado atirando uma moeda ao ar do que fazê-lo, como tantas vezes se fez já, tomando por base o testemunho de uma criança. Voltando às observações feitas pelas multidões, somos levados a concluir que as observações coletivas são sem dúvidas mais erradas e traduzem, quase sempre, a simples ilusão de um indivíduo que, por contágio, sugestionou os outros. São inúmeros os fatos que nos mostram que o testemunho das multidões nos deve merecer a maior desconfiança. Milhares de homens assistiram à célebre carga de cavalaria da Batalha de Sedan, e mesmo assim, não é possível saber se quem a comandou, devido a serem tão contraditórios os testemunhos. Num livro recente, o general inglês Wolseley demonstrou que até hoje se tem cometido os mais graves erros a respeito dos fatos mais importantes da Batalha de Waterloo, fatos esses que, no entanto, foram atestados por centenas de pessoas. Todos estes exemplos nos mostram, repito, o que vale o testemunho das multidões. Os tratados de lógica integram a unanimidade de numerosos testemunhos na categoria das provas mais sólidas da exatidão de um fato. Mas o que sabemos da psicologia das multidões mostra-nos bem como esses compêndios estão enganados neste ponto. Os acontecimentos mais duvidosos são certamente os que foram observados pelo maior número de pessoas. Afirmar que um fato foi presenciado simultaneamente por milhares de testemunhas equivale a dizer que o fato real é geralmente muito diferente daquilo que foi relatado. Do que ficou dito depreende-se claramente que os livros de história devem ser considerados como obras de pura imaginação. São relatos fantasistas de fatos mal observados, acompanhados de explicações forjadas posteriormente. Se o passado não nos tivesse legado as suas obras literárias, artísticas e monumentais, nada de real poderíamos conhecer dele. Sabemos por acaso alguma coisa verdadeira sobre a vida dos grandes homens que desempenharam papéis de relevo na história da humanidade, como Hércules, Buda, Jesus ou Maomé? Provavelmente, não. Aliás, no fundo, a vida deles pouco nos importa. Os homens que impressionaram as multidões foram heróis lendários e não verdadeiros heróis. Infelizmente, também as lendas não têm qualquer consistência. A imaginação das multidões transforma-as continuamente de acordo com as épocas e, principalmente, de acordo com as raças. É grande a distância que vai do Jeová sanguinário da Bíblia ao Deus todo amor de Santa Teresa, e o Buda adorado na China não lhe parece em nada com o que é venerado na Índia.
Nem sequer é preciso que os séculos passem sobre os heróis para que a imaginação das multidões lhes transforme a lenda. Por vezes essa transformação faz-se em poucos anos. Na nossa época vimos a lenda de um dos maiores heróis históricos modificar-se várias vezes em menos de 50 anos. No tempo dos Bourbons, Napoleão tornou-se um filantropo, um liberal, um ser quase idílico, amigo dos pobres, que, no dizer dos poetas, nas suas choupanas o recordariam por muitos anos. 30 anos depois, o herói bom e eterno torna-se um déspota sanguinário, usurpador do poder e da liberdade, que sacrificará 3 milhões de homens à sua ambição. Atualmente a lenda continua a transformar-se. E quando alguns séculos tiverem passado sobre ela, os sábios do futuro, perante essas narrativas contraditórias, porão talvez em dúvida a existência do herói, como nós pomos em dúvida a de Buda, e verão nele apenas um mito solar ou um desenvolvimento da lenda de Hércules. Contudo, facilmente se consolarão dessa incerteza porque, mais iniciados do que nós na psicologia das multidões, hão de saber que a história só pode eternizar os mitos. Os bons ou maus sentimentos manifestados por uma multidão apresentam a dupla característica de serem muito simples e muito exagerados. Neste ponto, como em muitos outros, o indivíduo em multidão assemelha-se aos seres primitivos. Incapaz de graduações, encara as coisas em moco e desconhece as transições. Na multidão, o exagero de um sentimento que rapidamente se propaga por sugestão e contágio, é consideravelmente fortalecido pela aprovação geral que suscita. Exagero e simplismo dos sentimentos das multidões. A simplicidade e o exagero dos sentimentos colocam as multidões ao abrigo da dúvida e da incerteza, e como as mulheres, passam imediatamente aos extremos. Uma suspeita esboçada logo se transforma numa evidência indiscutível. Um começo de antipatia ou desaprovação que, no indivíduo isolado, permaneceria pouco acentuado, na multidão passa a ser um ódio feroz. A violência dos sentimentos das multidões, e sobretudo das multidões heterogêneas, é ainda ampliada pela ausência de responsabilidade. A certeza da impunidade, tanto mais forte quanto mais numerosa for a multidão, e a noção de um poder momentâneo bastante considerável, devido ao número, tornam possíveis no grupo sentimentos, e atos que eram impossíveis no indivíduo isolado. Nas multidões, o imbecil, o ignorante e o invejoso, libertam-se do sentimento da sua nulidade e da sua impotência, que é substituído pela consciência de uma força brutal, passageira mas imensa. O exagero nas multidões incide muitas vezes sobre os maus sentimentos, restos atávicos dos instintos do homem primitivo, que o receio do castigo obriga o indivíduo isolado e responsável a reprimir. Assim se explica a facilidade com que as multidões são levadas aos piores excessos. Mas, habilmente sugestionadas, as multidões tornam-se capazes de heroísmo e dedicação, muito mais capazes até do que o indivíduo isolado. Ao estudarmos a moralidade das multidões teremos ocasião de voltar a este assunto. Como a multidão só se deixa impressionar por sentimentos excessivos, o orador que a quiser seduzir terá de usar e abusar das afirmações violentas. Exagerar, afirmar, repetir e nunca tentar demonstrar o que quer que seja pelo raciocínio, são os processos de argumentação utilizados pelos oradores das reuniões populares. A multidão exige ainda os mesmos exageros nos sentimentos dos heróis cujas qualidades e virtudes aparentes devem ser sempre ampliadas. Também no teatro a multidão quer que o herói da peça possua virtudes tais, uma coragem e uma moralidade tão fortes, que na vida real elas nunca se podem encontrar. Tem-se falado com razão da ótica especial do teatro. Claro que ela existe, mas as suas regras, na maioria dos casos, nada têm a ver com o bom senso e com a lógica. A arte de falar às multidões é de ordem inferior, mas exige aptidões especiais. Pela leitura, torna-se por vezes difícil de explicar o êxito de certas peças. Os empresários teatrais, quando as leem, têm também grandes dúvidas quanto ao seu êxito, pois, para estarem certos dele, seria necessário que eles próprios se transformassem em multidão. Se fosse possível entrarmos em pormenores, seria fácil demonstrar também a influência preponderante da raça. A peça de teatro que entusiasma a multidão num país é um fracasso noutro, ou alcança apenas um êxito de estima e convenção, porque não põe em jogo as molas capazes de entusiasmar o seu novo público. Inútil será acrescentar que o exagero das multidões incide unicamente nos sentimentos, e de modo algum na inteligência. Pelo simples fato de estar inserido na multidão,
o nível intelectual do indivíduo, como já demonstrei, baixa consideravelmente. O escritor Tarsdale verificou o mesmo fenômeno ao investigar os crimes das multidões. É, pois, apenas no plano sentimental que as multidões podem subir muito alto, ou, pelo contrário, descer muito baixo. Intolerância, autoritarismo e conservantismo das multidões. As multidões apenas conhecem os sentimentos simples e extremos, e nesse sentido, aceitam ou recusam em bloco as opiniões, as ideias e as crenças que lhes são sugeridas, considerando-as verdades absolutas ou erros igualmente absolutos. É o que sempre acontece com todas as crenças que têm origem na sugestão, em vez de terem sido determinadas pelo raciocínio. Todos sabemos como as crenças religiosas são intolerantes e conhecemos o poder despótico que elas exercem sobre as almas. Como não tem qualquer dúvida sobre o que julga ser uma verdade ou um erro, e possui, por outro lado, a noção clara da sua força, a multidão é tão autoritária quanto intolerante. O indivíduo é capaz de aceitar a contradição e a discussão, a multidão nunca as tolera. Em reuniões públicas, a mais leve contradição por parte de um orador é imediatamente recebida com gritos de fúria e violentas invectivas, logo passadas a vias de fato, e até de expulsão se o orador tiver a imprudência de insistir. Sem a presença inquietante dos agentes da autoridade, o contraditor acabaria muitas vezes por ser linchado. O autoritarismo e a intolerância são gerais em todos os tipos de multidões, mas variam muito de grau, e aqui, mais uma vez, entra em jogo a noção fundamental da raça, dominadora dos sentimentos e dos pensamentos dos homens. O autoritarismo e a intolerância estão especialmente desenvolvidos nas multidões latinas, e de tal maneira que destruíram nelas o sentimento de independência individual, tão acentuado nos anglo-saxões. As multidões latinas só são sensíveis à independência coletiva da seita a que pertencem, e a característica dessa independência é a necessidade de sujeitarem imediata e violentamente às suas crenças todos os dissidentes. Nos povos latinos, os jacobinos de todos os tempos, desde os da Inquisição, não puderam nunca elevar-se a outra concepção de liberdade. O autoritarismo e a intolerância são para as multidões sentimentos muito claros, e suportam-os com a mesma facilidade com que os praticam. Respeitam a força, e pouco se deixam impressionar pela bondade, que facilmente consideram como uma forma de fraqueza. As suas simpatias nunca vão para os senhores benevolentes, mas para os tiranos que vigorosamente as dominaram. É sempre a esses que erguem as mais belas estátuas. Quando pisam com prazer a seus pés o déspota derrubado é porque, perdida a sua força, esse déspota entrou na categoria dos fracos que se desprezam, e já não se receiam. O tipo de herói querido das multidões tem de ter sempre a estatura de um César, que as seduz com a sua glória, que se lhes impõe com a sua autoridade, e que as atemoriza com a sua espada. Sempre pronta a revoltar-se contra uma autoridade fraca, a multidão curva-se servilmente perante uma autoridade forte. Se a ação da autoridade é intermitente, a multidão, obedecendo sempre aos sentimentos extremos, passa alternadamente da anarquia ao servilismo, e do servilismo à anarquia. Seria, aliás, ignorar a psicologia das multidões, o acreditar na predominância dos seus sentimentos revolucionários. Neste ponto, são as suas violências que nos iludem. O certo é que as explosões de revolta e de destruição são sempre muito efêmeras. Demasiadas guiadas pelo inconsciente, e por isso, submetidas à influência de hereditariedades seculares, não podem deixar de se mostrar excessivamente conservadoras. Abandonadas a si próprias, cansam-se depressa das suas desordens, e encaminham-se instintivamente para a servidão. Os mais orgulhosos e mais intratáveis jacobinos aclamaram fervorosamente Bonaparte quando ele suprimiu todas as liberdades, e fez sentir com dureza sua mão de ferro. A história das revoluções populares é quase incompreensível, se não se conhecerem os instintos profundamente conservadores das multidões. Querem mudar os nomes das instituições, e para conseguirem essas mudanças, fazem por vezes revoluções violentas, mas o fundo dessas instituições é de tal modo a expressão das necessidades hereditárias da raça, que as multidões acabam sempre por voltar a elas. A incessante mobilidade das multidões atua apenas sobre o que é superficial. De fato, elas possuem instintos conservadores irredutíveis, e como todos os primitivos, um respeito supersticioso pelas tradições, um horror inconsciente às novidades capazes de modificar as suas reais condições de existência.
Se o poder atual das democracias existisse na época em que foram inventadas as atividades mecânicas, a máquina a vapor e os caminhos de ferro, a realização destas invenções teria sido impossível, ou apenas se faria à custa de repetidas revoluções. Felizmente para o progresso da civilização, a supremacia das multidões só se fez sentir quando as grandes descobertas da ciência e da indústria já se tinham realizado. Moralidade das multidões. Se atribuirmos à palavra moralidade o sentido de respeito constante por certas convenções sociais e repressão permanente dos impulsos egoístas, é evidente que as multidões são demasiado impulsivas e instáveis para serem susceptíveis de moralidade. Mas se o termo abranger também o aparecimento momentâneo de certas qualidades, como a abnegação, a dedicação, o altruísmo, o autossacrifício, o desejo de equidade, poderemos dizer que as multidões são, pelo contrário, susceptíveis da mais elevada moralidade. Os raros psicólogos que estudaram as multidões só o fizeram do ponto de vista dos seus atos criminosos, e como esses são frequentes, atribuíram às multidões um nível moral muito baixo. Realmente, já muitas vezes o têm demonstrado. Mas por quê? Simplesmente porque os instintos de ferocidade destrutiva são resíduos das idades primitivas que dormem no fundo de cada um de nós. Para o indivíduo isolado seria perigoso entregar-se a esses instintos, mas, integrado numa multidão irresponsável, onde a impunidade está por consequência assegurada, tem plena liberdade para os satisfazer. Como normalmente não podemos exercer esses instintos destruidores sobre os nossos semelhantes, limitamo-nos a exercê-los nos animais. A paixão pela caça e a ferocidade das multidões derivam da mesma fonte. A multidão que despedaça lentamente uma vítima sem defesa, dá provas de uma crueldade muito covarde, mas que, para o filósofo, se aproxima muito da crueldade dos caçadores que se reúnem para terem o prazer de assistir ao espetáculo dos seus cães, a estriparem um pobre veado. Se é certo que a multidão é capaz de assassinar, incendiar e cometer toda espécie de crimes, não é menos certo que é também capaz de atos de sacrifício e de desinteresse mais elevados do que aqueles que o indivíduo isolado é capaz de praticar. É principalmente ao indivíduo em multidão que se dirige a exortação dos sentimentos de glória, de honra, de religião e de pátria. A história está cheia de exemplos análogos às cruzadas e aos voluntários de 1793. Só as multidões são capazes de grande dedicação e de grande desinteresse. Quantas se deixaram já massacrar heroicamente por ideias e crenças que mal compreendiam? As multidões que fazem greves, fazem-nas mais por obediência a uma palavra de ordem do que para conseguirem um aumento de salário. Para elas, o interesse pessoal raramente é uma motivação poderosa, ao passo que para o indivíduo isolado é quase um motivo exclusivo. Não foi certamente o interesse que guiou as multidões em tantas guerras, geralmente incompreensíveis para sua inteligência, nas quais se deixaram massacrar tão facilmente como as cotovias hipnotizadas pelo espelho do caçador. Até os patifes mais refinados, só pelo fato de estarem integrados numa multidão, adquirem por vezes princípios muito severos de moralidade. Taine chama a atenção para o fato de os massacrantes de setembro virem colocar na mesa dos comitês as carteiras e as joias que encontravam nas vítimas, e facilmente poderiam roubar. A multidão ululante, raivosa e miserável, que invadiu as Tulherias durante a Revolução de 1848, não se apossou de nenhum dos objetos que a fascinaram, e um só desses objetos representava o pão de muitos dias. Esta moralização do indivíduo pela multidão não é certamente uma regra constante, mas pode observar-se frequentemente, e até em circunstâncias menos graves do que aquelas que acabei de referir. No teatro, como já expliquei, a multidão exige virtudes exageradas ao herói da peça, e o público, até quando constituído por elementos inferiores, mostra-se por vezes muito austero. É vulgar o estroina, o chulo ou o vadio chocarreiro murmurarem perante uma cena um pouco ousada ou menos decente, que, no entanto, é completamente inocente comparada com as suas conversas habituais. Assim, as multidões, que se entregam tantas vezes aos instintos mais baixos, dão também o exemplo de atos da mais elevada moralidade. Se a abdicação, a resignação e a dedicação absoluta a um ideal quimérico ou real são virtudes morais, podemos dizer que as multidões possuem por vezes essas virtudes num grau que os filósofos mais sábios raramente conseguem atingir. Não há dúvida de que as praticam inconscientemente, mas isso pouco importa. Se as multidões se entregassem ao raciocínio,
e atendessem aos seus interesses imediatos, talvez nenhuma civilização se tivesse desenvolvido à superfície da Terra, e a humanidade não teria história.